chama. Mulher negra é força e clama pelos nossos, pelos seus e ama. Que procedimentos você vê que falta nessa segurança pública para nos proteger? É difícil porque a gente vive numa sociedade que, independente do gênero, a gente já é segregado, já é olhado com descaso. E aí quando você é mulher e negra, você já é totalmente olhada com descaso. E aí se possivelmente, se a gente que está ali para te proteger descobre que você é uma pessoa trans, você está à margem da margem. A trans negra da periferia e não passável, ela vai sofrer tudo o que quem está no topo não sofre, sabe? É uma sequência de violações, desde o desrespeito ao nome, a uma possível agressão, alguma violação do corpo, que em dados reais a gente não consegue contabilizar, porque assim, se por exemplo a gente pensa na juventude negra que mais se mata, que mais morre, se a gente for pensar na população de trans negras, é a que mais está na marginalidade e consequentemente é a que mais morre também. É difícil pensar em estratégias para a segurança pública, né, como o Estado nos protegendo, se por muitas vezes eles nem nos reconhecem enquanto seres humanos, é muito difícil pensar em outra perspectiva. Chama, mulher negra é brasa acesa, inflama. Vem alumiar o breu e trama a densa manta dos sonhos meus. Canta, invade o peito, o corpo todo exclama. De todo grito ainda se faz bonança. Alguém me ligou e eu tive que ir na delegacia. E aí o policial que discriminou aquela negra, ele também era negro. Sim. Entendeu? E aí, pô, você, um negro, chamando ela de macaca? Mesmo sendo negro, ele está dentro de uma estrutura racista. E aí pensar, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. E aí ele está só direcionando as forças dele para oprimir. Pensar em estruturalmente falando, em políticas públicas que nos resguardem, que nos preservem, é muito difícil num Estado que por muitas vezes não nos reconhece enquanto dignas e humanas. A gente conseguiu aquele decreto 43.065. Sim. A gente começou a trabalhar ele em 2008 e em 2011 a gente teve a publicação dele. Depois a gente começou a conversar dentro da Polícia Civil para que no boletim de ocorrência houvesse lá um campo homofobia. Aí a gente conseguiu agora que no boletim tenha lá lesbofobia e transfobia. Mas por quê? Porque, aquilo que eu falei, né? Tem uma união de pessoas trans de um movimento que conseguiu fazer isso. Então, assim, a gente ainda está num estágio antes. E aí, quando a gente vai debater, tipo, segurança pública, por exemplo, e aí pensar numa segurança pública que, de fato, nos assegurem e nos resguardem, a gente ainda está debatendo para que eles nos enxerguem enquanto pessoas dignas de receber essa segurança, sabe? Por sermos uma pessoa trans ou uma pessoa negra, que a gente sabe que acontece diversas violações, a gente ainda, para a gente chegar, por exemplo, a denunciar para o Ministério Público, são vários processos. Teve uma pessoa que comunicou que ela foi destratada durante uma audiência trabalhista, que a juíza se negou a chamar ela pelo nome social. Em um determinado momento, gente, por que a gente não faz uma ação junto ao Ministério Público denunciando essa juíza? Não porque ela ser punida, mas para ela saber que existe uma regulamentação, um decreto que
que é travesti ou transexual, tem o direito de ser chamado pelo nome social e no âmbito do Rio de Janeiro. Por mais que se tenha diversas articulações e pensamentos e políticas para que a nossa existência seja validada, o Estado não vai efetivar isso na prática. Vai continuar com o discurso, mas não somos racistas. O Brasil é um país miscigenado. Então, assim, essas desculpas vão continuar sendo álibi para que a maioria dos jovens negros sejam executados. Quem mata essas pessoas não sejam punidos, por exemplo. Então, assim, sempre vai ter um álibi para justificar que estava num lugar errado, possivelmente estava numa hora errada, sabe? O difícil é fazer com que o Estado reconheça essas vidas como importantes. E aí, quando a gente vê, por exemplo, candidaturas de pessoas trans, de pessoas negras, eu acho que isso mostra que a gente está tentando se inserir nesse projeto de Estado que a gente pensa para tentar desconstruir tudo isso que já está posto, mas isso é um longo processo. E aí a gente, enquanto sociedade civil, está se articulando cada vez mais para que esse processo se efetive. O que eu acredito que tem momentos e oportunidades que a gente consegue. Canta, invade o peito, o corpo todo exclama, pois dia a dia a força se agiganta e faz girar o mundo meu. Eu acho que esse também é um desafio, tanto de mulheres cis quanto de mulheres trans, negras, é olhar para outra, por exemplo, eu olhar para a mais velha e ver que ela tem muito a me acrescentar. E além da troca, eu digo que assim, é uma renovação que tem que ter. E aí essas lideranças, entendendo? Tem que seguir esse caminho que a juventude pretende avançar. O corpo todo exclamar, pois dia a dia a força é africana e faz girar o mundo meu. Cantar.